Fala galera, tudo certo com vocês? Eu aposto que vocês ficaram curiosos de como que a gente remove aquele elemento, quando a gente clica no botão, de dentro da nossa estrutura HTML, não ficaram? Então, bora lá, vamos ver como que isso acontece. Então a gente fez aqui um for, que vai remover então o dado, né, aquele dado que a gente cadastrou na tela, né, por exemplo, a Coca-Cola ou o Guaraná, de dentro da nossa lista interna, né, que é o nosso array, que a gente está armazenando aqui como se fosse um banquinho de dados interno, ok? Bom, agora a gente vai remover o dado, né, da própria tela aqui que a gente tem, tá certo? Como que a gente faz isso? Bom, antes de fazer isso eu vou dar só uma revisada no objeto form, tá? Nesse momento, se você acessar nesse ponto lá o conteúdo escrito que a gente está disponibilizando para você estudar, você vai ter uma série de informações sobre o elemento form. Então vale muito a pena dar mais uma lidinha nesse conteúdo na unidade 3, ok? Então vamos lá. Eu estou manipulando o formulário, então primeiro eu tenho que capturar esse cara. Então eu capturo o formulário através do DOM, através da própria tag, porque a gente tem um formulário só, então eu não precisei de dar um ID, ele já tem um formulário só, ok? Se tivesse mais de um, o query selector ia armazenar nessa variável formulário o primeiro formulário que ele encontrasse, ok? Então a gente ia precisar de um ID nesse caso. Bom, eu estou armazenando então, recuperando aqui o formulário e armazenando nessa constante nessa variável constante aqui, né, que é aquele valor, né, aquela variável que o seu valor não pode alterar, o elemento form. Então, quando a gente captura o elemento form, a gente está falando que a gente está criando aqui um objeto form. Por quê? Porque ele tem mais informações dentro dele, tem mais elementos além da própria tag form, tá? Então, além de eu utilizar o formulário para adicionar um escutador de evento, para capturar o evento submit do formulário e executar essa função, eu também quero usar o formulário para selecionar os campos input, os elementos inputs que eu tenho no meu formulário. Então, por que eu não utilizo o DOM e utilizo o objeto formulário? Porque aqui eu tenho uma estrutura mais enxuta. Ou seja, eu estou mandando capturar o input através desse ID. Ao invés dele procurar no HTML inteirinho na memória, que eu tenho lá, no DOM, ele vai procurar apenas nessa estrutura do formulário. Então, por isso que a gente fala que ele é um objeto especial, né? Porque além da tag form, ele tem o H1 que está dentro de form, o div que está dentro de form e os inputs que também estão dentro de form. Então, dessa forma, eu procuro os elementos aqui, então eu ganho performance na execução dos meus algoritmos, ok? Beleza? E aí também eu utilizo esse prevent default para não deixar com que o formulário execute totalmente o evento do submit, ou seja, nesse ponto aqui ele não vai deixar a página ser atualizada, então eu consigo controlar e visualizar a minha aplicação funcionando, né? Beleza, então depois dessa revisãozinha básica sobre formulários, vamos lá. Vamos remover esse elemento da tela. Então, primeira coisa que a gente começou a fazer, excluímos o item de dentro da lista, ok? Agora, a gente tem que fazer o quê? Excluir o elemento da tela, né? Ou seja, quando eu clicar em cima da Coca, eu quero que essa linha toda seja removida, ok? Para isso, pessoal, eu vou usar aqui um elemento do DOM. Eu falei para vocês que, além de capturar elementos do DOM, criar novos elementos do DOM, eu também posso remover esses elementos do DOM, tá certo? Então, depois que ele excluiu da lista, eu quero remover aquele elemento. Então, document, remove child. Então, eu vou usar esse método, essa função, para remover essa linha toda do meu HTML, ok? Então, por que remove child? Remove filho. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura HTML que a gente tem. Vamos até olhar aqui na execução, ó. Então, aqui eu tenho a minha página, a minha seção, e aqui eu tenho a div com os meus conteúdos, né? Então, eu tenho aqui a minha tabela. Então, a gente fala o seguinte, olha, esse tr é filho dessa table. Certo? Então, logo, se eu fosse falar remove child, eu estou falando remove o filho desse cara, ok? E aqui eu tenho aqui os dados, né? Então, ou seja,
Quando eu mandar excluir, perceba que quando eu passo o mouse sobre as TRs, ele seleciona os itens aqui para mim. Ó. Então eu tenho que excluir uma TR de dentro dessa tabela para que eu possa remover certinho, né, o item que eu quero. Então, se a função é removeChild, certo? Então eu não posso usar document, ok? Porque se eu falar document removeChild, eu posso até passar uma TR para cá. Mas o que ele vai fazer? Ele vai usar o documento inteiro para poder procurar esse cara. Então vai ter uma perda de performance, vai demorar um pouquinho mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a própria table. Nós já não capturamos a table aqui em cima? Então se eu tenho a table, então ao invés do document aqui, ó, eu vou pôr do objeto tabela, né, dessa estrutura tabela que eu tenho aqui, ó, eu quero remover um desses dois itens, tá? Então, tab, remove um dos filhos deles, que é o tr, remove child, e aqui eu falo qual que eu quero remover. Beleza, qual que eu quero remover? Aí vem a pergunta. Eu preciso, então, fazer o quê? Recuperar esse cara, por exemplo, recuperar essa TR ou essa outra TR aqui, e aí depois passar ela aqui para ser removida. Ok? Como que eu faço isso? Então, eu vou criar aqui uma variável, let tr underline, porque eu não posso pôr espaço no nome de variável, lembrando, né? A ser removido. Tá? Então eu estou criando aqui, ó, uma variável com nome composto, para ficar facinho de eu saber que esse elemento que eu vou capturar aqui agora é o que eu quero que remova de dentro da tabela. Então, olha, eu criei um nome de variável composta. E aí eu não posso, nas regras de criação de variável, eu não posso colocar espaço. Olha o VS Code me avisando que tem alguma coisa errada. Então, eu coloco tracinho, e aí eu posso criar uma variável que tem aí uma identificação bem clara e simples, ou seja, quando eu bater o olho nessa variável, eu sei que ela está capturando um elemento tr para ser removido. Então, tr, underline, a ser removido, e aí eu tenho que capturar ela aqui, ó. Né? Como eu estou dentro do evento do form, e eu tenho aqui o objeto form, eu poderia utilizar o form aqui para poder recuperar essa table? Não, porque olha só, essa TR está dentro da table, que está dentro da div, que está fora do formulário. Então eu não posso usar o objeto form, tá? Então eu tenho que usar aqui o document.get query selector ou get element by id. Então você escolhe. Eu vou continuar mantendo um padrão aqui, ó, query selector. Ok? E aí eu preciso selecionar essa TR de alguma forma. Bom, eu não posso usar o nome da tag, porque senão ele sempre vai pegar a primeira. Então eu tenho que dar um identificador para esse cara. Beleza. Vamos vir aqui, ó. A hora que a TR for criada, eu vou usar o mesmo ID que eu dei para o botão para esse cara aqui, ó. Tá? Então, tr.id igual. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Igual eu fiz no botão. Botão 1.id recebe esse dado aqui, que é o tamanho da lista. Por quê, pessoal? Porque o ID é identificador, ele tem que ser único. Se eu fizer isso, a TR vai ficar com o mesmo ID do botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio aqui mais dinâmico. Ó. O ID da TR vai receber TR mais o tamanho total da lista. Então, a primeira vez, o ID vai ser TR1, ou depois TR2, tá? Então, é assim que vai ficar o identificador do TR. Vamos ver como que vai ficar essa alteração que a gente fez? Vou salvar aqui. Vou comentar essas duas linhas, porque elas não estão prontas ainda, então para evitar bugs, problemas, eu vou comentá-las, tá? Ctrl S para salvar, vou atualizar, vou vir aqui no console, né? Vou ficar aqui mesmo, porque é aqui que a gente vai observar. Então, quantidade 1, valor de R$5, que é o Guaraná, vou pôr aqui o Coca-Cola, também valor de R$5, vou adicionar.
Agora eu vou vir aqui no meu HTML, na div, na table, e agora eu tenho aqui a TR, ó, a TR1 tem um identificador TR1, que foi que a gente criou aqui, ó, textinho TR mais o valor total, né, o número de itens adicionados na minha lista. Então eu gerei aqui os TRs, ok? Bom, feito isso, agora eu tenho o ID, então agora fica fácil para eu remover. Então eu vou capturar o elemento a ser removido, né, que está vindo aqui, que quando eu executar o botão 1, ele vai executar o clique, que vai chamar essa minha função e vai passar para cá o botão que recebeu o clique. Então eu recebo o botão, o elemento através do b.target, pego o ID do botão, removo da lista. Agora, quando eu for selecionar, eu preciso recuperar esse ID aqui, ó, que é o TR1. Tá? Então, ou seja, se eu já tenho aqui o ID do botão, Q1, então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Então, hashtag, o texto TR, porque o meu ID é formado por TR, e aqui ó, eu vou utilizar o ID do botão que eu estou usando. Tá? Que são os mesmos, né? Se você for ver, eu só não coloquei igual, porque ID é único, então eu não vou repetir esse ID para outros elementos também. Cada ID tem o seu elemento único. Tá? Então, capturei aqui o cara que vai ser removido, vou mostrar ele aqui, .log, vou mostrar essa variável TR a ser removido. Eu criei essa variável desse tamanho, com nome composto, para você ver que dá erro se você utilizar espaço em branco dentro da variável, mas para isso a gente utiliza o sinal de underline, ok? E vou salvar. Então, dentro dessa variável vai ter que ter aquele elemento TR que a gente vai remover. Vou atualizar a página. Guaraná, quantidade, R$5 e vou adicionar. Coca-Cola e vou adicionar. Então agora, ó, se eu quero clicar aqui para remover o Coca-Cola, quando eu clicar aqui, o Coca-Cola foi removido da lista e olha aqui qual que é o elemento que a gente deveria remover, ó, é o TR Coca-Cola. Olha que legal, você passa aqui o mouse sobre ele no console, ele já circula, ele já destaca o TR que a gente vai remover. Então uma vez que eu já capturei o elemento que vai ser removido, então agora eu vou falar remove o filho da tabela. Qual o filho? O TR a ser removido. Beleza, e aí ele vai atualizar a nossa página. Ctrl S, vou salvar aqui. Vou atualizar. Então, Guaraná, quantidade 1, valor de R$5 e vou adicionar. Beleza. Coca-Cola, quantidade 1, R$5. Agora eu quero remover esse cara aqui, ó. Então, quando eu clicar no botão, ele vai remover da lista e também vai atualizar a página agora, ó. Presta atenção para vocês verem. Pronto, sumiu. Ok? Então, agora a nossa programação aqui dos itens estão completos, certo? O que a gente precisa fazer? Finalizar essa aplicação. Então, vamos lá, ó. Calcular o valor total dos produtos que estão sendo consumidos, ou seja, a quantidade vezes o valor. Então, a gente vai ter que percorrer a lista novamente para calcular isso aqui, tá? E também limpar os campos toda vez que a gente adicionar. E agora, pessoal, a gente tem que facilitar a nossa vida, né? Olha, perceba porque para cada teste que a gente faz, eu tenho que atualizar a página e eu perco tudo que eu tinha armazenado na minha lista, inclusive aqui os elementos de tela. Certo? Então, a gente tem uma forma de fazer isso que é utilizando bibliotecas libs do HTML5, onde eu posso armazenar dados localmente aqui na máquina do usuário, ok? Mas isso é o assunto da nossa próxima unidade, da unidade 4. Então, bora lá, eu aguardo vocês nos vídeos da unidade 4, onde a gente vai desmistificar como que a gente faz para poder gravar dados na máquina do usuário e recuperar também esses dados na máquina do usuário, ok? Aguardo vocês lá, um abraço e até mais.